Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologias de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para a frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. O momento Viver Bem da Unimed Erechim traz um alerta para as pessoas que vivem em ambientes fechados e têm sintomas gripais. Evite esses ambientes com muitas pessoas, com aglomeração, especialmente se você estiver com sintomas gripais. Assim, você protege a sua saúde e protege a saúde das outras pessoas. Então, fica aí o alerta da Unimed Erechim. E também a Unicred Eleva, que cuida da nossa saúde financeira. O Instituto de Olhos Santa Luzia, que cuida da nossa visão. Se você está precisando e ainda não fez esse ano a sua consulta rotineira, entra em contato pelo 3522-2267. E também a Orro, que cuida dos nossos olhos com armações lindíssimas, modernas. Loja exclusiva da Ray-Ban, aqui em Erechim. E hoje nós vamos falar de um tema que é extremamente importante e necessário neste momento. Chegou o inverno e muitas pessoas acabam se fechando dentro de casa. Deixam de fazer atividade física e erram totalmente na alimentação. Mas para dar algumas dicas práticas, nós convidamos o nutricionista, personal trainer, ele tem muitas habilidades aí nessa área, Gerson Bruschi, mais uma vez aqui para a gente conversar sobre alimentação e atividade física. Por que no inverno as pessoas param? Bem-vindo. Obrigado, Sandra, novamente pela oportunidade. Queria agradecer a todo mundo aí que acompanha o programa, sempre muito... com bastante informações valiosas aí para o pessoal e com alta aplicabilidade. Então, o pessoal, número um, é a questão da própria temperatura, né, Sandra? Então, acaba tendo viés de deslocamento. Então, uma sugestão, né, para o pessoal que vai para a academia, que gosta, é procurar o lugar mais perto, né? Muitas vezes tem uma bicicleta, uma esteira em casa, a questão da organização, principalmente no que tange aí a alimentação, né? Deixar as coisinhas organizadas, principalmente vegetais, carnezinha lá pronta, deixar o ranchinho ali bem organizado. Por quê? Porque a gente elimina viés. Então, uma das situações é a questão de organização, né, do dia a dia, horário para
comer, horário para dormir. Isso facilita bastante a questão da rotina, principalmente para nós adultos, né? Pois é, nessa época a gente quer comer comidas mais calóricas, comidas que nos aqueçam. E aí que a gente erra, porque a gente vai no mercado e os nossos olhos vão direcionados para prateleiras que só tem alimento com conservante, com excesso de calorias. Como é que a gente faz também para fazer a lista de compras? Então, né, número 1 é o que eu sempre falo para os meus pacientes: não vá no mercado com fome. Então, esse estímulo sensorial, até o que nós havíamos falado anteriormente, ele nos induz a. Então, esse estímulo sensorial, quando você está com fome, vamos pegar um exemplo. Pô, vamos na festa de criança, certo? Tu vai na festa de criança, aí tu não tomou teu café, que corriqueiramente tu faz isso, aí almoçou meio assim, aí não fez o lanche da tarde e foi para a festa. Pô, então se tu comeria, sei lá, 3.000 calorias, tu vai comer umas 10. Então, a importância de manter a rotina, principalmente nos finais de semana, na questão, quando a gente vai em algum restaurante, manter a alimentação. Quando for no mercado, não vá no mercado com fome. Por que aumenta essa questão de fome, Sandra? A gente tem um aumento da nossa TMB, que é a nossa taxa metabólica basal, o vulgo para ficar vivo. Esse aumento é por causa do frio, então a gente gasta realmente mais calorias no frio. Porém, a gente consegue atenuar isso. Obviamente, a gente não tem uma palatabilidade mais alta, por exemplo, para melancia, frutas com mais água diminui. Então, essa questão também da água, manter-se hidratado, né? Por exemplo, vegetais. O que é vegetais? Às vezes o pessoal confunde com folhas, mas não, vamos pegar abobrinha, beterraba, cenoura, pepino, chuchu. A gente consegue hoje, por incrementar nessa questão, principalmente de alta palatabilidade e saciedade, a gente pode fazer um refogado, a gente pode fazer algo mais quentinho que ajude nisso. Quando a gente vai preparar alguma carne, alguma coisa nesse sentido, o que a gente pode fazer? Já incutir isso, imbuir esses alimentos. Por quê? Porque eles têm uma baixa densidade calórica, eles são riquíssimos em fitoquímicos, bioativos, vitaminas, minerais, antioxidantes, que regem todo o nosso metabolismo. Apesar deles não terem calorias necessariamente, eles fazem toda a maquinaria. É como se fosse a água e o óleo do nosso motor. Então, adaptar nesse sentido, quando for fazer, por exemplo, uma carne no forno, dá para colocar, por que não? Sabe? Então, daqui a pouco, fazendo uma batida no liquidificador, fazer tipo um molhinho um pouquinho mais denso. Então, tem várias formas de a gente conseguir esse processo de saciedade e não acabar comendo esses alimentos que são altamente calóricos e densamente palatáveis, né? E o pão, que é um problema sério da população? O pão, na verdade, eu não vejo como um problema, mas é quantidade. Por exemplo, para cada 100 gramas de arroz, em média, a gente usa 50 gramas de pão. Sim. Ou seja, vai diminuir um pouquinho a saciedade, certo? Então, o pessoal analisa o pão per se, por exemplo. Tá, o que é o pão? O pão é um carboidrato que é um polissacarídeo. Ele não é um problema. Mas no momento que você excedeu essas calorias, que você não, por exemplo, quer emagrecer, não estou em déficit calórico, e tu precisa de saciedade, você vai ter que comer uma quantidade menor daquilo. É certo? aí que o bicho pega. Aí que tá. Por que a gente não, ao invés de pensar só no pão, se a gente colocar um pão, um ovo, daqui a pouco uma fatia de queijo, por mais que seja calórico, uma fatia de queijo dentro de um contexto ele pode ser feito. Colocar fibras, por exemplo, frutas, né? Uma aveia, uma granola, por exemplo. A aveia é riquíssima em beta-glucana, que é um baita de um antioxidante, apesar de ser calórica. Então, tudo é parcimônia. Como é que a gente vai montar esse contexto? Como é que a gente vai montar esse padrão de alimentação? Isso é importante explicar para o paciente. Então, um dos motivos que eu gero muito resultado é ensinar esse lado comportamental, ensinar que quando a pessoa te oferece, se você está alimentado, o teu poder de escolha ele aumenta. Você vai conseguir dizer não muitas vezes, saber dizer não. Por quê? O que o pessoal faz geralmente, teus amigos? Só isso aqui, pega só mais um pouquinho. Você explicar realmente, eu estou num processo de emagrecimento, pode me ajudar? E é aquela história, né, Sandra? Se a pessoa é tua amiga e você explicou para ela que você não está se sentindo bem, que você está doente daqui a pouco, e ela continua insistindo, será mesmo que é tua amiga? Pois é, mas hoje também, além da comida ser muito farta aqui na nossa região, se percebe a quantidade de pessoas bebendo além do normal. Mas aí as pessoas dizem, qual é esse normal? O quanto eu posso beber? Que ele também tem calorias, né? O beber alcoólico, né? Tá. Então, o álcool, sim, a cada 1 ml, 1 grama dele contém 7 calorias.
Então, é o que eu te falei de contexto. O quanto eu estou tomando? É diferente você tomar uma taça de vinho e você tomar uma garrafa de vinho. O que eu vejo hoje mais exponencial é o quê? É o hábito compensatório. Eu mereço. Só que não é um problema você merecer. O problema é quando tu atrela isso a qualquer felicidade, vou beber. Tô triste, vou beber. Sim. Hoje, sei lá, tô com frio, vou beber. O que acontece? Tu começa a criar uma conexão neural, uma neurogênese, tipo um caminho que tu vai criando, que o teu corpo ele acostuma com essa dopamina fásica. Só que o álcool não é em si só a caloria dele. O que acontece? O álcool, ele diminui muito o nosso sistema imune. Então você vai ficar mais fraco, tua massa muscular vai diminuir, teu nível de desidratação vai aumentar. Então não é somente o álcool em si, as calorias deles, mas é a repercussão metabólica que ele gera. Por exemplo, a gente tem uma diminuição de sensibilidade à insulina com o álcool, e isso é um baita de um parâmetro quando a gente pensa em composição corporal. Então, a gente tem que cuidar muito, uma tratativa muito fina no sentido de, será que eu mereço ou eu estou tendo um hábito compensatório e não estou conseguindo direcionar outros estímulos, como, sei lá, vai dar uma corrida, vai caminhar, vai ler. Então, a gente consegue aprender a direcionar não somente nessa dopamina fásica. O que é uma dopamina fásica? Aquela dopamina barata. Alimentação, álcool, drogas, pornografia. Então, quando a gente consegue entender o contexto de como a gente está lidando, é muito mais fácil a gente conseguir direcionar esse estímulo e tentar diminuir. E o processo de saciedade, por exemplo, se eu estou com a barriga cheia, é mais difícil tomar mais álcool, por exemplo. Então, se manter hidratado. E o que o pessoal faz às vezes, né, que chega a ser cômico. Bebe num dia, ao invés de depois se hidratar, que o que estimula a diurese, ou seja, a eliminação desses líquidos, é água. O pessoal vai lá desidratado e toma um diurético. Aí fica difícil, entendeu? Então, eles têm uma tratativa de tratar sintomas e não a causa. Isso é um problema. Então, esse direcionamento do profissional, seja médico, seja o nutricionista, seja mesmo o educador físico, o psicólogo, ele tem que ter uma tratativa de entendimento de como funciona o contexto dessa pessoa, de qual o nível de entendimento cultural, como é que ela consegue direcionar esse estímulo, tanto de frustração quanto de felicidade. Então, hoje é uma área que eu direciono muito. Por quê? Porque é o que dá o resultado de a pessoa entender o contexto dela. Porque a pessoa não entende. A maioria não entende. Então, o ensinar o básico, o óbvio, é o que dá mais resultado. Por quê? Porque é o dia a dia dela. Pois é, e esse dia a dia, comida de verdade, é o feijão e o arroz e uma carne e uma salada? É isso que nós realmente precisamos com todos os nutrientes e vitaminas? Com certeza. A gente parte da premissa o quê, Sandra? Por que eu coloco tantos vegetais, a questão das frutas? Vamos por etapas, né? Os vegetais, como eu citei anteriormente, eles são ricos em fitoquímicos, bioativos, vitaminas e minerais, todo o contexto que vai ajudar na tua imunidade e vai te trazer um processo de saciedade. Os vegetais são muito importantes por quê? Porque quando eles entram via gastrointestinal, apesar deles terem calorias, eles são considerados alimentos food maps. O que são food maps? Fibras fermentáveis, carboidratos fermentáveis. Quando eles entram via gastrointestinal, eles vão chegar no nosso intestino, principalmente no nosso duodeno. Quando ele chegou ali, a gente tem em média 38 trilhões de bactérias no nosso intestino. Isso é quase 2 vezes mais do que a população mundial de humanos. E o que acontece? A gente tem uma predominância de uns carinhas, não se detenham em nomes, mas se chamam ácidos graxos de cadeia curta, que são acetato, propionato e butirato. O que esses caras fazem? São eles que regem todo o nosso metabolismo. São eles, por exemplo, que sinalizam o pâncreas para liberar a insulina na hora certa, diminuição de risco de diabetes, de resistência à insulina. São eles que sinalizam, por exemplo, o teu hipotálamo do que? Saciedade. Tanto que os medicamentos que nós temos hoje, os análogos de GLP-1, os GIPs hoje, que são os sinalizadores ali, eles são oriundos do nosso intestino. Entende? São análogos, né? Então, o que acontece? Quando tu come vegetais, no caso, apesar deles terem calorias, quando eles fermentam, eles não convertem. Então, é tipo vamos falar da época do cheque, é tipo dar um cheque sem fundo. Tu dá o cheque, tu vai receber o benefício da saciedade, só que ele não vai te dar o retorno. Então, os vegetais são muito importantes. As frutas, idem. Claro, a gente tem frutas mais calóricas que tem que ter uma parcimônia, sabe? Por exemplo, a banana, abacate, não que não possa comer. Mas tem algumas frutas que a gente consegue comer mais do que o dobro e o triplo. Por exemplo, para cada 100 gramas de banana, a gente consegue usar 400 de melancia, 400 de morango, 300 de melão.
Então, quando a pessoa busca a questão do emagrecimento, saúde de modo geral, a gente pode estar imbuindo esses alimentos no dia a dia da pessoa para que ela tenha mais saciedade e aumente esse poder de escolha delas. Muito bem, estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. A gente vai fazer uma pequena pausa e já retorna. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla com inteligência artificial vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Mamãe, etiqueta verde. Isso mesmo, filho. Etiqueta verde. Olha, mamãe, mais uma. Etiqueta verde. Muito bem! Fique atento. Toda vez que a gente encontrar uma etiqueta verde na gôndola, é sinal que tem promoção. Etiqueta verde. Mais uma novidade que o Master traz para você. Olha, mais uma etiqueta verde. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento do Master Supermercados. E a gente está falando justamente sobre isso, sobre alimentação, alimentar-se de uma forma correta, aproveitando todos os benefícios dos alimentos que a gente encontra no Master Supermercados. E a Santa Mônica Imagem, que também cuida de nós quando precisamos fazer um exame de imagem com tecnologia de ponta, utilizando a inteligência artificial. E a Campesato Farina, que está aqui conosco, cuidando do nosso cenário, para que os nossos convidados se sintam bem acolhidos. Gerson, quando a gente fala em alimentação, às vezes parece muito fácil, porém na hora de colocar em prática, às vezes ele é um pouco trabalhoso. O que as pessoas fazem? Vão para outros meios, por exemplo, Ozempic, Mounjaro, que está tão em alta e tanto se fala ultimamente, e muitas pessoas fazendo o uso. Outras deixando que a obesidade tome conta da vida, porque está fácil assim. Então, Sandra, é uma faca de dois gumes, né? Então, esses medicamentos, eles são muito bem-vindos para pessoas que possuem obesidade, que têm uma clínica. Na verdade, a gente tem parâmetros que eu não vou ficar adentrando aqui, claro, que precisam ser usados. Sim. O grande problema disso é que tu acaba criando uma resistência a esse medicamento. Por exemplo, são pessoas que não precisam, vamos pegar uma pessoa que é rígida, né? Tem uma quantidade de gordura aí baixa. O que vai acontecer? Eles vão diminuir o teu apetite, né? A gente tem, como tu falou, a questão do Ozempic, que é o nome do fármaco, né? Que é um análogo de GLP-1, e hoje a gente tem a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Então, o Mounjaro ele é mais efetivo por conter duas dessas incretinas, que a gente chama, que são sinalizadores via hipotálamo, que é o nosso centro de saciedade lá no nosso cérebro, que eles diminuem a fome, ou seja,
A premissa básica é mudança de estilo de vida, certo? Por quê? Porque se tu usar um medicamento desses e você não mudar o padrão alimentar, o que vai acontecer quando você retirar o medicamento? A fome ela vai voltar. Agora, se você criou um quadro metabólico favorável, que você colocou, aprendeu a colocar vegetais, aprendeu a colocar frutas, tem um bom padrão de alimentação, quando você, por exemplo, sensibilizou a insulina, melhorou o perfil lipídico, melhorou o perfil glicídico, você vai melhorar a captação desses alimentos. Então você vai poder comer mais e você vai saber fazer boas escolhas. Então o medicamento, ele serve sim para que a gente chama hoje de um modo didático o ruído dos alimentos. Então você vai conseguir decidir ter uma boa escolha. Por quê? Porque você está sem fome. Foi o que eu te falei lá no começo. Na questão da festa de criança, de não ir no mercado com fome. Então ele ajuda nesse sentido, ele é muito bem-vindo. Só que pessoas rígidas, voltando no que eu estava falando, quando você dá um déficit calórico muito grande, você acaba gerando uma carência nutricional. Aí entra a questão da anemias, você acaba aumentando o risco cardiovascular, não necessariamente por causa do medicamento, mas porque você está parando de comer e você não está se alimentando de uma forma coesa, correta. Se você não tem uma vela no teu carro, não tem água, não tem óleo, me parece que ele não vai andar tão bem assim. O nosso corpo, ele funciona da mesma forma. A gente precisa de um padrão de alimentação. Então, a premissa básica, né, a base de tudo é a mudança do hábito alimentar e que você consiga o quê? Colocar o exercício físico. Porque que a gente vê em estudos, pessoas que têm bons resultados e conseguem principalmente a manutenção desses resultados, seja de emagrecimento, estética, saúde, são pessoas que se envolvem em altos índices de exercício físico, de atividade física. Então, a gente usa sim esses medicamentos, eles são muito bem-vindos, desde que a pessoa tenha clínica, né, e feche critérios diagnósticos para tal. Sim. Né? Mas o que a galera faz? Ela abre a torneira e fecha o ralo. Não vai resolver, e na verdade vai piorar. Por quê? Porque quando a gente tira esses medicamentos, né, esse análogo de GLP-1, esses GIPs aí, a gente chama que tem uma predileção para alimentos mais palatáveis, a gente chama de dieta de confeitaria. Então, quando tu vai retirando isso aí, ele vai aumentando. Agora, se você comer mais feijão, arroz, salada, frutas, me parece que você não vai aumentar tanto. Entendeu? Você não vai aumentar, porque você vai saber fazer boas escolhas. Sim. Porque é diferente. Vamos pegar um exemplo, um pedaço de lasanha de 100, 120 gramas, aí 300, 350 calorias, dependendo de se for de queijo, enfim. Em 100 gramas. Para te comer 300, 400 calorias de feijão, arroz, frango, salada e mais uma fruta, é quase 1 quilo. É bastante. Entende a diferença de saciedade? Então a pessoa precisa ter não é nenhuma reeducação, é uma educação alimentar. Sim. Então sim, eles são válidos desde que a pessoa realmente esteja num estado de doença, que primeiramente eles foram criados para o diabetes e viram como um efeito colateral tinha o emagrecimento. Então, hoje a gente consegue usar de forma não off-label, né, para o emagrecimento. Por quê? Porque a gente tem uma melhora de um quadro metabólico. Entende? Então, sim, eles são muito bem-vindos, mas tem que ser muito assertivo para quem? Pois é, no passar da nossa vida, a gente precisa fazer uma poupança, seja ela financeira como de massa magra. Como é que a gente consegue acumular massa magra, passando por esses períodos de frio, de menos exercício físico, que é uma realidade aqui nossa? Qual é a fórmula? Na verdade, a premissa ali de tudo, de aumentar a massa muscular, a gente tem a musculação. Obviamente que a gente tem outros exercícios que vão ajudar, sim, mas a pergunta novamente é para quem? Pô, pega um cara que nem eu, que treina 20 anos, se eu for fazer uma corrida, eu vou perder massa muscular. Não que ela não seja benéfica no sentido de aumento de VO2, melhora de capacidade cardiorrespiratória, mas a gente tem que pensar no quê? Principalmente, pô, se eu baixei o nível de exercício físico, de atividade física, você vai ter que ter uma interação diretamente com a tua alimentação. Sim. Então, tu tem que ter o quê? A adesão e principalmente entender o porquê tu está fazendo isso. Não o que e nem como. Até dei um exemplo esses dias no consultório que foi bem interessante. É aquela história. Como é que tu te imagina, é uma pergunta retórica, obviamente, daqui 10 anos? Daí a maioria das pessoas ela me responde que imagino bem, com sucesso financeiro, sucesso amoroso, toda aquela coisa. Uhum. Aí a pergunta capciosa que eu faço, falo para elas, agora você desce onde é que você está em 10 anos e veja que tipo de atitudes que você tem que ter para chegar lá desde esse ponto do agora. Então o porquê? Porque é o nosso foco principal, porque o que e como é muito fácil.
Aí o pessoal, mas eu não tenho por quê? Pô, tu não tem um filho? Tu quer onerar o tempo dele de vida quando tu ficar mais velho? Tu quer conseguir subir uma escada? Tu quer conseguir ainda fazer um coito direito? Sabe? Então, é dia a dia, é funcionalidade de dia a dia. A gente tem estudos que o quê? Que a massa muscular, ela aumenta a expectativa de vida, né? A gente tem uma molécula hoje, uma proteína que é estudada, que se chama irisina, que ela faz uma função gigantesca no nosso corpo. Principalmente, para idosos, eu costumo dizer que a musculação é o santo grau. Por quê? Porque esse aumento de massa muscular, principalmente em profissionais que sabem direcionar esse estímulo, o que é a principal causa de morte hoje em idosos? Fratura de fêmur. Não necessariamente pela fratura, mas pelas complicações que causam. Verdade. Agora, pega um senhorzinho lá que tem uma massa muscular boa, ele vai cair, ele não vai quebrar o fêmur. Então, a gente tem inúmeras situações diárias para não onerar o tempo dos outros e nem o nosso. Então, esse por quê? Porque daí às vezes chega os senhorzinhos lá, mas eu estou velho, ninguém se importa. Eu falei, não é bem assim. O senhor está tendo uma visão deturpada, o senhor não tem neto? Como é que o senhor, ou o pai ali que já está com o filho mais crescido, que tipo de vô você quer ser? Eu cutuco no calcanhar, porque é realmente importante ele entender que não é olhar só para o próprio umbigo, é entender que tem pessoas que se importam sim com eles, sabe? Então eles têm uma visão muito deturpada, e aquela história, né, Sandra? Pô, tu só vai saber se tu tá gostando ou não se você fizer. Então no começo é mais oneroso, claro que, hoje eu fui treinar, por exemplo, 6 horas da manhã. Cara, eu gostaria de ter acordado 6 horas da manhã? Não, mas eu sei que o meu dia ia melhorar. Hoje minha cognição tá boa, por quê? Porque eu fiz a minha rotina. Então hoje não é nem só pelo corpo, é pelo meu dia a dia. Eu preciso da minha cognição, eu preciso me sentir bem. A mulherada, que eu digo para elas, será que vale toda aquela orgia alimentar no final de semana? E aí chega na semana que é a maior parte do teu tempo, tu não consegue botar uma roupa? Será que não é mais um porquê? Então, esse direcionamento que tu dá na questão sensorial, ensina na questão, por exemplo, um iFood, por que tu vai deixar ali a questão do... Porque não vem, né? Oferta de feijão e arroz, oferta de salada de fruta, não vem. Ou desativa, ou desativa as notificações, ou tira o aplicativo. Então, você tem que eliminar esse ambiente que te condiciona a... Sim. Se tu quer ser bom, tu quer ter um shape bom, tu tem que andar com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Entende? Então, a gente condicionar esse nosso ambiente através de estímulos é muito importante. E, principalmente, Sandra, perceber os benefícios. Pois é, de repente as pessoas podem estar assistindo e dizendo, mas falar é muito fácil, agora eu não consigo porque eu tenho uma vida social muito agitada, eu não consigo porque as minhas horas de trabalho são intensas. Você como profissional, esse eu não consigo... Entra no teu consultório? Entra bastante, Sandra. Só que aquela história, a gente tem que escolher o nosso difícil. Pode ser que hoje seja difícil você melhorar os seus hábitos. Eu não digo para ser perfeito. Não é não errar, não tem nada a ver com isso, é atenuar dano. Mas me parece que a tua vida social, ela não vai ser tão boa se estiver com câncer, por exemplo. A obesidade está relacionada com mais de 20 tipos de câncer. Me parece que você não vai conseguir em algum lugar se você estiver doente, com diabetes, com inúmeras repercussões que a própria obesidade, a doença, ela causa. Então, assim, é o que eu te falei. Como é que tu te imagina daqui para frente? Será que esse prazer momentâneo, as pessoas realmente estão preocupadas contigo nesse evento social ou tu deveria estar mais preocupada contigo no sentido de condicionamento desses estímulos? Então é aquela história, é o teu porquê. Que nível de entendimento você tem? Você vai esperar para tratar a doença ou você vai evitar ela para ter esse tempo? Então, essa criação de rotina, de direcionamento, depende muito do entendimento da pessoa. É o que eu passo para ela, o que eu estou falando aqui. De acordo com a rotina dela. Como tu te imagina? O que tu quer para ti? Só que tu precisa agir. É aquela história, como diria Marcelo D2, né? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Verdade, também não quer dizer que ela não vai poder, de repente, ir num churrasco, numa feijoada, numa pizzaria. Esses prazeres são permitidos, mas moderadamente? Com certeza, né, Sandra? Vamos pegar o exemplo da pizzaria que tu citaste. Fiz minhas refeições normais, café, almoço, janta, lanche da tarde, aliás, almoço, lanche da tarde e vai para janta. O que a gente faz, geralmente, para atenuar? O que eu faço? Hoje, para mim, isso já é inegociável. Eu sirvo minha salada, eu pego um pedaço de carne, esporadicamente eu pego até um refri zero, para quê? Para dar aquela estufada, ou uma água mesmo com gás, faz a base. Então, se tu comeria 20 pedaços, quando tu fez esse processo saciatogênico que sinalizou o teu hipotálamo lá, a tendência é você comer menos. Come mais devagar, curte a companhia, não fica só fissurado ali.
que são estímulos ambientais todo o tempo. Então não é o problema aí, mas é diferente você ir lá comer 6, 7 pedaços e você comer 36 pedaços. Entende? Então não é um não comer. A galera pensa, não posso fazer nada. Ninguém sai comendo Doritos, Coca, pizza, X todo dia para comer batata doce e frango. E nem é essa a intenção. Então a galera é 880. Quando tu é 880 na tua vida, me parece que as coisas não vão funcionar tão bem assim. Então ter um profissional para ir te condicionando, eu sempre peço feedbacks pelo menos semanais. Tem pacientes que voltam de 2 em 2 dias no consultório. Por quê? Porque tem um caso grave de obesidade, por exemplo. Sim. Então é importante fazer o paciente entender o que acontece. E principalmente depois que ele conseguiu fazer isso a primeira vez, tu diz assim para ele, como tu te sentiu depois? Porque ele vai chegar no outro dia, ele vai estar bem, ele não vai estar constipado ou com diarreia. Ele não vai estar mal no outro dia, recuperando. Chega na segunda-feira. Por que todo mundo odeia a segunda-feira? Porque, cara, parece que é o fim do mundo no final de semana. A academia tá lotada. Entende? É o desespero. E a gente não consegue compensar isso, sabe, Sandra? A gente vê que pra gente gastar 1000 calorias, tu precisa correr 2 horas e 20. Nossa. Pra gente gastar 1000 calorias é 2 horas e 45 de musculação. Um treino intenso. Então, é impossível tu compensar. Por quê? Porque emagrecer é antifisiológico. O nosso corpo ele é bom em estocar, ele não é bom em gastar. Por quê? Porque a gente inverteu o ambiente faz 100 e poucos anos, principalmente no que tange a revolução agrícola, a revolução industrial. Então, a gente modificou esse ambiente que a nossa fisiologia não foi feito para isso. A própria ansiedade do comer. Então, a gente tem muito estímulo ambiental. A gente foi feito por meio do mato. Verdade. Entende? Então, quando a gente consegue entender e não ir, ou daqui a pouco, pelo menos de começo, em lugares que acabam te condicionando lá, é muito importante até você adquirir o hábito e começar a ter essa percepção de benefícios diários, que é a maior parte do tempo. Entende? Então, a gente, nessa questão psicológica, principalmente de neurociências hoje, que é o que eu mais estudo, o necessário do profissional, seja médico, como eu falei anteriormente, seja nutricionista, é fazer o paciente entender o que ele está fazendo. Não só entregar a dieta, não só entregar o treino, não só entregar o medicamento, mas explicar. Só que isso onera tempo do profissional. Muitas vezes, minhas consultas demoram 2 horas, 2 horas e pouco. Mas esse paciente é aquele paciente que tem resultado. Por quê? Porque uma vez que ele entendeu o que eu estou falando, ele vai saber, não, eu estou fazendo isso, por isso, por isso, por isso. O meu porquê é esse. Verdade. Sabe? Então a gente consegue de uma forma sem crítica, é acolhimento, não é crítica, é entender, tá, não deu certo, mas o porquê não deu certo? O que está acontecendo? Tu consegue me dizer? Então tu vai aumentando essa percepção dele no sentido de ele trazer mais informações, mais riquezas, para te dizer, viu, olha só, aqui me parece que aconteceu alguma coisa. O que tu acha? O que tu tem a me dizer? Entende? Chamar atenção, né? E a gente encerra hoje nosso programa justamente com essa pergunta. Como você se vê daqui a 10 anos? Gerson, obrigada por estar aqui. Esse feedback foi excelente. Eu acho que faz a gente pensar muito. Porque todo mundo quer envelhecer bem. Então, vamos começar a partir de agora a fazer essa poupancinha de envelhecimento. Obrigada. Eu agradeço, Sandra. Obrigado a todos que estão assistindo aí. E a todos vocês que nos acompanham, também uma boa noite. E aos nossos apoiadores, a Unimed Erechim, a Unicred Eleva, o Master Supermercados, a Santa Mônica Imagem, o Instituto de Óleos Santa Luzia, Campesato Farina e a Orro Solar e Grau. Já em funcionamento, a nova ressonância magnética Siemens Lumina 3 Tesla, com inteligência artificial, vem a somar com a ressonância 1.5 Tesla digital. Desta forma, o Santa Mônica Imagem está trazendo benefícios incríveis para toda a população da região do Alto Uruguai. É a associação entre tecnologia de ponta e profissionais altamente qualificados por trás do seu diagnóstico. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Você faz parte do Clube Master? Tenha descontos exclusivos em produtos selecionados. Baixe o aplicativo e veja como é fácil economizar. Vem pro Clube Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você?
Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Uma rotina tranquila pede soluções práticas. Seu patrimônio pede o melhor cuidado. As conquistas profissionais pedem planejamento. E a sua saúde financeira pede Unicred. A Unicred oferece um atendimento personalizado e toda excelência em produtos e serviços financeiros. Assim, enquanto a gente cuida do seu dinheiro, você tem mais tempo para cuidar de todo o resto. Sua saúde financeira pede Unicred. No Instituto de Olhos Santa Luzia, cada olhar é uma história de cuidado e renovação. Com oftalmologistas especializados e tecnologia de ponta, nos dedicamos a devolver saúde ocular e qualidade de vida aos nossos pacientes. Esse é o nosso jeito de olhar. Muito mais do que um centro oftalmológico, somos uma equipe que enxerga além. Jeito de olhar, Santa Luzia.